Bom, jovens, conforme havia falado, nós vamos continuar aquela aula sobre esboço de gráficos, agora com um exemplo melhor, né? Nós vimos aqui como esboçar o gráfico de uma função usando a sua inversa, né? A inversa, no caso aqui no exemplo, era a função identidade, g de x igual a x. Escolhi um exemplo um pouco mais rebuscado para nós treinarmos esse esboço de gráficos, né? No nosso caso aqui, a nossa função g, que é a inversa da f, que é o inverso, na verdade, as imagens, não é a função inversa. É 1 sobre g de x, né? Inverso no sentido da multiplicação de números reais, né? Então, a nossa função aqui lá do denominador, melhor falar assim, é a função x ao quadrado menos 2x. Então, você já vê aqui que você pode fatorar isso. Eu vou fatorar só para a gente, né, ter uma outra perspectiva, né? Fatorando vai dar x ao quadrado por x da x menos 2, né? Você vê que isso está no denominador da f. Você poderia escrever assim, f de x igual a 1 sobre x, que multiplica x menos 2. Daí você já vê que o domínio da f não pode ter 0 nem 2, não é isso? Não pode ser. Isso aqui não pode ser igual a 0. Então, o x não pode ser 0, x menos 2 também não, ou seja, x não pode ser 0 e x não pode ser igual a 2. Se você quiser fazer a conta, né, você faz assim, x menos 2 tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 0 e x menos 2 tem que ser diferente de 0, ou seja, x diferente de 2. Então, x diferente de 0 e x diferente de 2, que é o domínio da função. O domínio da f é igual a todo número real, exceto o 0 e o 2, tá bom? Aqui você tem o domínio, você fez a continha aqui, né? Bom, mas para esboçar o gráfico, você olha para a função do denominador, que é esta função aqui, que é uma parábola cujas raízes são 0 e 1, né? 0 e 2, perdão. 0 e 2, que são exatamente os pontos problemáticos. Então você esboça agora, como nós fizemos lá no exemplo anterior, nós esboçamos primeiro o gráfico da função do denominador, que era a bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, não é? Tá certo? Agora você vai ter uma parábola. Vamos ver como é que fica isso. Aí fica mais interessante, né? Tem aqui o nosso sistema cartesiano. Ora, essa parábola, você sabe de estudos anteriores, ensino fundamental, que uma parábola ela vai cortar aqui no 0, ela tem no 0 e no 2, né? Vamos colocar 0, 2, tá aqui, vai passar aqui e vai passar aqui. Esse é o 1, 1zinho, 0, 2. O 0 já vai ser uma assíntota vertical, você não vai ter imagem para o 0, ele não está no domínio. Também não vai ter imagem para o 2, eu vou traçar logo aqui não vai ter imagem aqui nesse 2, né? Ficou meio ruim, mas vamos lá, assim mesmo. 2, tá bom? Não vai ter imagem aqui, nem aqui. Da F, né? A G tem imagem para todo mundo. D aqui a G comporta todo mundo. Essa operação pode ser feita para todos os números, né? Bom, muito bem. E o gráfico da G? Eu vou calcular aqui a imagem do 1, que é 1 ao quadrado 1, menos 2, menos 1. Vai ser menos 1, né? Aqui embaixo. Então, a imagem aqui, menos 1. Então, vamos dar uma parábola com cavidade voltada para cima, vai ser uma coisa assim. Eu vou fazer mais um pontinho, aqui o 3, e aqui o menos 1, só para a gente ter uma ideia melhor da parábola. 3 vai dar 3 ao quadrado, 9, 9 menos 6, 3. Vai lá no 3, né? Então, aqui no 3. 2, 3, mais ou menos por aqui, o 3. 3, então você tem imagem aqui, né? 3, e aqui também, 3. Que é simétrico, aí fica fácil, né? Menos 1 vai dar, menos 1 ao quadrado, 1, 1 mais 2, 3 também, né? Imagem 3. Daí você tem
a parábola. Parábola, que é uma coisa mais ou menos assim, né? Fazer fraquinha porque nosso interesse é o gráfico da F. Isso aqui é o gráfico da G, né? Mas a partir do gráfico da G você pode tirar conclusões sobre o gráfico da F, né? Por exemplo, porque a F é 1 sobre G, né? Então, as imagens vão ser os inversos. Por exemplo, a imagem do 1 é menos 1. Qual é o inverso de menos 1? É menos 1 mesmo. Então, o gráfico da F vai passar aqui. A imagem do... Deixa eu ver outro aqui. O 3 o 3 é 3. Qual é o inverso do 3? 1/3, né? Então, seria uma coisa aqui. Aqui é 1. 1/3 seria bem aqui. E o mesmo para o outro lado, né? Menos 1, a imagem é 3. A imagem pela F vai ser o inverso de 3, que é 1/3. Tá bom? Bom, daqui aquelas outras conclusões, né? Quando você se aproxima de 2 pela direita, a G vai se aproximar de 0. Então a F vai explodir para mais infinito, vai lá para cima, né? Eu vou calcular a imagem do 2,5, que é 5,5, só para a gente ver mais ou menos onde é que vai dar a parábola, né? Parábola aqui. G aplicado a 2,5, que é 5,5. Vai ser igual 5,5 ao quadrado, 25 quartos. E aqui menos, dobro de 5,5 dá 10. É 5, né? 10 sobre 2. Aí você fazendo a conta, oh meu Deus, 25 quartos menos 5. Vai dar o quê? 25 menos 20, né? 25 menos 20 vai dar 5 quartos. 5 quartos é 1 mais 1 quarto, né? 5 quartos. Dá 1 e sobra 1. 1 mais 1 quarto. Aí, só que o nosso é o F, né? A F é o inverso. F de 5,5 vai ser igual ao inverso, que é 4 quintos. 4 quintos é 0,8. Então, a F aqui vai ficar em 0,8, e quase lá no 1, né? Bem aqui. Tá certo? Que é o inverso de 5 quartos. Estão muito próximos, né? Porque estão próximos de 1. Bom, onde que eu quero chegar? Quando você se aproxima de 2 pela G, a imagem vai para 0. Então, a imagem da F vai explodir para mais infinito, né? Porque está vindo para 0 por valores positivos. Então, fica mais ou menos assim. Do outro lado, o fenômeno se repete. Ó. Quando você se aproxima de 0 pela esquerda, a função se aproxima de 0 por valores positivos. Então, aqui ele vai explodir para mais infinito. Quando você faz x tender a mais infinito, a função vai para 0, né? Isso aqui vai ser grandão, então vai se aproximar de 0. E aqui sempre por valores positivos, né? Tá certo? Ó, porque esses valores, quando for grandão, quem manda é o x ao quadrado. E vai ser sempre positivo. Então, por isso que ele vem por cima do 0 e vem por cima do 0. Tá? Então, preste atenção nesses detalhes. E aqui? Ora, aqui, certamente isso aqui vai para baixo, né? Porque vão ser os inversos desses camaradas. Como esses pontos estão entre 0 e 1, os outros, 0 e menos 1, os outros pontos têm que ser menores que menos 1. Né? Tá certo? Por exemplo, vamos calcular aqui a imagem do meio, né? A imagem do meio pela G vai ser igual a 1 quarto, meio ao quadrado, menos, aqui 2 vezes meio vai dar 1, não é isso? 1 quarto vai dar menos 3 quartos, né? 1 menos 4 menos 3 quartos. Ora, a F de meio é o inverso, que é menos 4 terços. Ora, 4 terços
Vai dar 1 e sobra 1. Dá 1 mais 1/3, né? É menos 1 menos 1/3, que é tudo ao contrário aqui, negativo. Menos 1 menos 1/3, vem para cá. Menos 1, aqui, é que as coisas são muito pequenininhas aqui, né? Menos 1/3 vai dar bem aqui. E aqui é simétrico, então você já tem uma ideia do que vai acontecer aqui. Tá certo? E o gráfico da F fala sobre isso. Quando você vem a zero pela direita na G, a F tem que explodir para menos infinito, porque você vai estar chegando em zero por valores negativos. Então, menos infinito, né? Menos infinito. Mesma coisa no 2. Quando você se aproxima pela G do 2 pela esquerda, as imagens de G vão se aproximando de zero, só que por valores negativos, ó, por baixo. Então, a F, são os valores inversos, vai explodir para menos infinito. Então, aqui você tem uma ideia do gráfico da F. O comportamento. Esse que é o importante, saber como ela se comporta, né? Principalmente na vizinhança desses pontos problemáticos aqui, 0 e 2. Bom, aí você vê que você tem duas assíntotas verticais, x igual a 0, x igual a 2, né? X igual a 0 e x igual a 2 são assíntotas verticais. Você tem y igual a 0, é assíntota horizontal. Tá certo? É uma assíntota horizontal. E você pode, o domínio já ficou claro desde o início, né? O 0 não tem imagem. Estou olhando para o gráfico vermelho, que é a nossa pergunta, né? Esboce o gráfico da função f. Essa é a função f. O vermelho aqui, tá bom? Então ficou claro que o domínio não tem 0, ele não vai atingir a curva vermelha, nem o 2, tá bom? São assíntotas. E a imagem também você sabe que ele vai atingir todos os pontos, exceto esse intervalo aqui, de 0 a menos 1. Tá? O 0 não é atingido. Então, olha a imagem dessa. É interessante essa imagem aqui. Você atinge todo mundo. Maior que 0 vai ser atingido, porque aqui vai para infinito, né? Você atinge todo mundo menor ou igual que menos 1. Vai ser atingido. Mas tem um buraco aqui, ó. Esses pontos aqui não vão ser alcançados. Então, se você tiver um problema prático, saiba que você nunca vai conseguir chegar num ponto desses. Aí é que está a interpretação num problema prático, né? Então, como é que seria a imagem? Não tem onde escrever, né? Vou escrever aqui, perto, aqui desse ladinho. Imagem da função f. São todos os números reais, tais que o y não atinge o 0, então vai ser maior que 0. É melhor daqui, né? Melhor pegar daqui, de baixo para cima, perdão. Pegar menos 1 menor ou igual que y menor que 0, tá bom? Esse intervalinho aqui, ó, de menos 1, tá? O menos 1 está na imagem, ele é alcançado pelo 1. A imagem do f por 1 é menos 1, só fazer aqui. Mas os outros valores não são alcançados. Por isso que o 0 também não é alcançado, por isso que não tem o igual aqui. Nunca o y vai ser igual a 0, nunca a imagem vai ser igual a 0, tá bom? Para valor nenhum. Então está aqui a imagem da função. Isso aqui é importante, que tem um exercício que vocês vão precisar disso aí para fazer, tá bom? Ok, muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte no grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus.